Olá pessoal, eu sou o Fernando Pedrosa, professor do grupo itinerante, parceiro do blog do Walter, assim como participante da lista TI Masters. Para quem não me conhece muito bem ainda, eu sugiro que dê uma olhada no vídeo de apresentação que eu fiz anteriormente, está postado aí no canal do Walter, vocês podem encontrar aí no blog. E para hoje eu estou gravando o primeiro vídeo de uma coluna que eu espero que seja semanal, para tirar dúvidas, falar sobre questões, métodos de estudos, teorias, concursos em geral, principalmente daqueles assuntos os quais eu leciono, né, que são basicamente engenharia de software, toda aquela parte de requisitos, RUP, metodologias de desenvolvimento, assim como gestão e governança de TI, que também são assuntos que eu leciono no grupo itinerante, tá? Tanto aqui em Brasília como nos estados. Tá? Sou pernambucano, não estranho o sotaque, tá? Sei que muita gente acha diferente. Sou de Recife, mas moro aqui em Brasília já há algum tempo. Trabalho no Tesouro Nacional como analista de finanças e controle. Okay? Espero que vocês gostem, esse é o primeiro vídeo. É um bate-papo bem informal, tá? Não há uma estrutura pré-concebida para a gente seguir ou algo desse tipo. Cada semana eu vou ver o que é pertinente da gente estar conversando, o que é que eu acho mais interessante, as principais dúvidas das pessoas. E para essa primeira semana, eu escolhi algumas questões que postaram na lista essa semana e a semana passada, na verdade, sobre o ML. Tá? Questões interessantes, questões recentes, né, dos últimos anos aí. Uma da FCC, uma do CESP. Tá? Eu vou mostrar elas aqui para vocês e dar um alt tab aqui no meu computador para fazer um bate-bola aqui com a teoria, tá? Com os materiais que eu uso nos meus cursos presenciais. Quem já teve aula comigo já deve ter esses materiais em casa aí, fazendo justamente esse ping-pong entre a questão e aonde a gente pode encontrar um embasamento teórico para responder ela, ok? Então vamos lá, deixa eu passar aqui. Olha só, essa primeira questão é da FCC, né, do TRT da 22ª Região, falando aí sobre atributos de classes. Então olha só, pessoal, antes de eu começar a falar sobre isso daí, deixa eu dar um alt tab aqui para voltar para os slides teóricos aqui do ML. Só um minuto, aqui, olha só. Onde eu falo, esse aqui como eu falei para vocês, tá, o meu material teórico. Quem já teve aula presencial comigo já deve ter visto esse material. Só para eu comentar com vocês, rapidão aqui, sobre a bibliografia para estudar o ML, tá? Eu mostro para vocês aí 2 livros. Eu não sei se essas são as edições mais recentes, tá? Se tiver alguma edição mais recente, vocês podem procurar aí. Mas o que importa são os livros em si e os autores, tá? Se você nunca estudou o ML, né, não costuma trabalhar com isso no dia a dia, não está acostumado com o assunto, não é da área de desenvolvimento, eu recomendo que você comece por esse livro aí de baixo. Isso aí é o livro do Martin Fowler, o cara das metodologias ágeis, dos padrões de projetos JE. Todos os livros desse cara daí são bons, tá? Eu recomendo, pode ir sem medo. Que é o ML essencial. Em inglês é o ML destilado. Né? É um livro pequeno, deve ter umas 100 e poucas páginas, 120 em torno disso daí, com um foco bem prático, tá? Inclusive escrito em primeira pessoa. Ele fala, olha, isso aqui eu gosto de usar no meu dia a dia, isso aqui já não serve muito para mim, né? Então por isso ele dá mais detalhes para alguns diagramas, menos para outros, tá? Então é um livro, como o próprio título está falando aí, que vai lhe dizer o essencial, tá? Se você nunca viu nada sobre o ML, não tem intimidade com a área, recomendo que você comece por ele, ok? Agora, se você já viu várias coisas sobre o ML, já está refinando seu conhecimento para as provas, para os concursos, eu recomendo que você vá no Guia do Usuário, o famoso ML User Guide, que são dos caras que criaram o ML, junto com o RUP, né? Os famosos 3 amigos, o Bock, o Jacobson e o Rambo. O ML Guia do Usuário, aí vocês vão encontrar vários detalhes sobre os diagramas, as notações, as mais conhecidas, as menos conhecidas, e é um livro muito utilizado pelas bancas aí, como bibliografia de UML, tá? Por todas elas, pela FCC, pela ESAF, pelo CESP,
Ou se você já tem intimidade com o assunto, já quer refinar um pouco mais o seu conhecimento, recomendo esse livro aí de cima. Ok? Mas tudo bem, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um Alt Tab e voltar para meus slides de questões. Aqui. Beleza. Então olha só. A questão da FCC de 2010 pergunta o seguinte: não se trata de uma especificação aplicável aos atributos das classes. Escopo, mutabilidade, multiplicidade, etc. Então é o seguinte, pessoal. Um dos diagramas da UML, um dos principais, na verdade, um dos mais cobrados, é o diagrama de classes. E lá você vai poder encontrar atributos ou propriedades e operações, certo? Os métodos dessas classes. Basicamente o que a questão está perguntando é quais são as características que você pode descrever ali em cima de um determinado atributo dessa classe. Okay? Então deixa eu voltar aqui para o material teórico para mostrar a vocês. Tá? Esse é um dos slides que eu mostro aí sobre o diagrama de classes. E aí eu estou mostrando, olha só. Isso aqui é um resumo, tá, pessoal? Não é o meu objetivo dar a aula teórica toda aqui, não. Eu passo 40 minutos falando só sobre diagrama de classes na minha aula presencial, ok? Isso aqui é só como o nome da coluna eu mostrei a vocês, é só uma revisão dessa semana, ok? Isso aí é a cara de uma classe, tá? Eu tenho 3 containers aí, 3 compartimentos. O de cima eu tenho o nome da classe, o do meio eu vou ter as propriedades ou os atributos dessa classe, e o de baixo eu vou ter as operações ou os métodos dessa classe, certo? Como a gente está falando sobre atributos, né, o que a questão perguntou, eu vou detalhar esse compartimento do meio aí. Então, olha só, lendo o primeiro atributo aí dessa classe pedido, eu vou ter, primeiro, primeira característica desse atributo aí é o que a gente chama de visibilidade. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Nesse caso aí, a gente está vendo com a visibilidade privada, né? Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês. Olha, isso aqui, que está em azul aqui, esse símbolo denota uma visibilidade privada. Daqui a pouco eu falo para vocês quais são essas visibilidades possíveis e o que significa isso. Depois vem o nome do atributo, data de recebimento, tá? 2 pontos, o tipo do atributo, ele é do tipo date aí. Outros atributos aí de baixo, né, são do tipo inteiro, booleano, etc. No final eu tenho, entre colchetes, a multiplicidade desse atributo. É basicamente o conjunto de instâncias mínimos e máximos aí que esse atributo pode ter. Então, no caso desse atributo data de recebimento, ele pode ter o 0, né, no mínimo 0, na verdade, no máximo uma ocorrência desse atributo nessa classe. Outros atributos, por exemplo, esse atributo aqui, itens de linha, seria um array, né? Eu tenho entre colchetes aqui um asterisco, que significa um número arbitrário qualquer, de 0 a infinito, tá? De ocorrências que eu posso ter desse atributo dentro dessa classe, certo? Também posso ter outras coisas aqui, olha só. Se eu colocar aqui no final um igual a alguma coisa aqui depois desse atributo, é o famoso valor default, ou valor por omissão. Se eu, quando instanciar essa classe, não der nenhum valor a esse atributo, no caso desse atributo aí é pré-pago, ele é um booleano, ele vai assumir o valor true, ele vai assumir o valor verdadeiro. O famoso valor default, o valor por omissão. Se você não disser nada, por default ele vai assumir esse valor aí. Certo? E o interessante, que muita gente também não conhece, é que eu também posso ter restrições, esse entre chaves aqui no final, ó, olha só. No final, por último, aí nos atributos, eu posso ter entre chaves o que a OML chama de restrições, constraints. Tá? Eu posso dizer que o atributo é ordenado, que ele é só de leitura, que ele é uma lista, que ele é uma consulta, certo? Para dar mais semântica, né? Dar mais significado a esses meus atributos dessa minha classe. Ok? Então, deixa eu passar o slide aqui, onde eu detalho mais isso. Essa seria uma anotação mais completa aí desse atributo. A visibilidade, o nome do atributo, o tipo do atributo junto com a sua multiplicidade, o número de ocorrências que podem ter aí dentro dessa classe desse atributo. E no final, se eu colocar um igual a algum valor, seria justamente esse valor default que eu comentei com vocês. E por último, entre chaves, eu posso colocar uma lista de restrições. Então tá lá. Nome é o nome do atributo, né? Tipo é o domínio do atributo, é o tipo de dado do atributo, certo? É o que? É um string, é uma data, é um inteiro, certo? Entre colchetes, então, depois do tipo, eu posso ter a multiplicidade do atributo,
Tá lá, ó, indicação de quantos objetos podem preencher essa propriedade, esse atributo. Número mínimo até o número máximo, certo? Posso ter de 0 para n, né? 0 para asterisco, um número arbitrário. Posso ter de no mínimo 1, no máximo 5, assim por diante, ok? Não há regra para isso daí. A única regra é que o mínimo, obviamente, tem que ser menor do que o máximo, certo? Não dá para você inverter essa ordem aí. Tá, valor default, o valor do atributo caso ele seja omitido no momento da criação. O que eu falei para vocês, se você cria essa classe, instancia essa classe como objeto e não dá nenhum valor àquele atributo, como por exemplo no método construtor, beleza, ele vai assumir, você como analista pode colocar no seu diagrama ML que ele vai assumir um valor por omissão, um valor default desse atributo, certo? E no final, olha lá, as restrições permitem dar mais semântica, indicar propriedades adicionais em cima desses atributos. Posso dizer que o meu atributo é só de leitura, por exemplo. Se o meu atributo é só de leitura, pessoal, ele vai ser um atributo constante, né? Eu nunca vou alterar ele, ele vai ficar sempre com aquele valor que eu dei inicialmente a ele. Seria o que a gente poderia traduzir para o final, o famoso final de Java, para quem programa em Java aí. Pode ser uma restrição de ser uma lista ordenada, um atributo, por exemplo, chave primária, né? Vou você dar a dica aí que ele seria uma chave primária, um atributo, olha só, unique aqui embaixo, certo? Então, com isso daí a gente consegue responder a nossa questão. Eu não falei sobre visibilidade, tá? Só voltando aqui, só um minuto. Deixa eu voltar aqui, olha só. Que seriam aquelas visibilidades que a gente já conhece, né? A visibilidade privada, pública, protegida por pacote. É basicamente a amplitude de visualização daquele elemento, né? Então, se é um atributo, por exemplo. Isso pode acontecer para atributos ou métodos, tá, pessoal? Se for um atributo privado, eu só consigo enxergar e acessar esse atributo dentro da própria classe onde esse atributo se encontra. Se for um atributo público, posso enxergar dentro da própria classe, sempre, né? Ou por qualquer outra classe da minha aplicação. Se for um atributo público, seria essa notação de maisinho aqui, tá, pessoal? Se for um atributo protegido, eu só consigo enxergar esse atributo dentro da própria classe e nas subclasses dessa classe. Notação para protegido é esse símbolo de jogo da velha aqui. Se for um atributo com visibilidade por pacote, né, que tem como notação aí na OML um til, né, um símbolo de til. Eu só consigo enxergar esse atributo dentro da própria classe ou por qualquer outra classe que esteja dentro do pacote onde essa classe se encontra. E assim por diante. Tá? Mas isso não tem a ver com a questão aqui que a gente está fazendo agora. Só precisa saber que isso existe por enquanto. Deixa eu voltar aqui para ela. Olha só. Então, não se trata de uma especificação aplicável aos atributos das classes. O escopo é uma especificação aplicável às classes, pessoal. É um sinônimo, tá? Justamente dessa visibilidade que eu falei para vocês. É a amplitude do escopo de visualização desse atributo. Como eu falei, pode ser privado, pode ser público, protegido ou por pacote. Essas são as notações possíveis na OML, certo? Que mais? A mutabilidade. Muita gente achou estranho isso daí quando postaram essa questão na lista. Como é que eu posso dizer que um atributo é mutável ou não? Ou seja, se ele é uma constante ou não é, né? Se eu posso ou não modificar esse atributo. Você pode. Acabei de mostrar para vocês que, olha só, uma das restrições que a OML já traz, pré-construídas aí para você utilizar, é justamente essa restrição aqui de baixo, ó, de read only. Se você disser que um atributo é só de leitura, você está dizendo que ele é imutável. Você só vai conseguir ler, você nunca vai conseguir modificar esse atributo, certo? Então você está falando sobre a mutabilidade do atributo. Ok, isso é uma especificação aplicável a atributos das classes. O que mais? Multiplicidade, isso aí já vimos, né, pessoal? Multiplicidade, número de ocorrências daquele objeto, daquele atributo dentro de uma classe, mínimo e máximo, ok? Já vimos isso daí. Valor inicial? Sim, o valor default. A gente pode dizer qual é o valor por omissão que esse atributo vai receber se você não der nenhum atributo, não der nenhum valor a ele, ok? Muita gente estranha, né, pessoal? Esses termos que a FCC usa, se acostumem com isso, tá, pessoal? Não levem... A primeira dica que eu dou aqui para vocês essa semana é isso. Não levem, normalmente, essas questões de concursos ao pé da letra, tá? Você tem que tentar meio que traduzir ali o que é que ele está tentando cobrar que você saiba ali, certo? Ele não usou as palavras visibilidade, valor por omissão, ou valor default, né? Ou restrições, mas essas letras A, B, C e D aí, basicamente tratam
dessas características que eu falei para vocês. A resposta da questão, então, é a letra E. Não se trata de uma especificação sobre atributos. A localização tem nenhuma dessas características que a gente viu aqui tratava sobre a localização do atributo. Na verdade, o atributo vai estar sempre dentro da classe, né? Dentro do escopo daquela classe ali. Ele não falou sobre visibilidade ou escopo, né? Que seria a letra A que a gente viu. Localização? Não. Isso não é uma das especificações aplicáveis aos atributos das classes dentro daquelas que nós vimos, ok? Escopo, mutabilidade, né? O escopo através da visibilidade, a mutabilidade através daquelas restrições de dizer que é só de leitura, por exemplo, um determinado atributo. Multiplicidade, mínimos e máximos aí de ocorrências. Valor inicial, traduza para valor default. Localização não tem a ver com isso que a gente falou aqui. Letra E é a resposta a essa questão, ok? É de escola, certo? Beleza, essa foi uma questão da FCC. Essa daqui é uma questão do CESP, um pouco parecida, que fala também sobre o ML, também sobre relacionamentos e multiplicidades aí. Vamos ler ela aqui comigo. Olha só. Um relacionamento de utilização que determina as modificações na especificação de um item é chamado de generalização. Multiplicidade refere-se ao número de instâncias que uma classe pode ter e é conceito aplicável também às associações. Pessoal, essa questão da multiplicidade a gente já viu, né? Realmente se refere a números mínimos e máximos ali de ocorrências de alguma coisa. Tá, pode ser de um atributo, pode ser de uma classe, né, de um outro objeto, por exemplo. Pode ser também relacionado a associações. Sim, também pode ser. Tá? A multiplicidade não só, como a gente viu nos atributos lá, se referem só a eles. Tá? Pode se referir a outros tipos de classificadores na OML. Se eu voltar aqui para o material teórico, deixa eu ver se eu acho aqui mais para frente. Olha só. As associações aqui, que a questão estava falando. Uma associação simples indica que objetos de um elemento estão ligados a objetos de outro elemento. É a associação mais genérica de todas aí. Tem a questão da navegabilidade, que eu não vou comentar agora também, que não vai dar tempo aqui. Mas a questão da multiplicidade, olha lá, aparece aí também nos relacionamentos de associação. Então, como eu estou mostrando aí, né, eu tenho duas classes que estão associadas. Uma pessoa está relacionada a uma conta através da associação possui. Uma pessoa possui uma conta. A multiplicidade aí, pessoal, é igualzinho a banco de dados, tá, pessoal? 1 para 1, 1 para n para n, tá? Eu posso dizer nas duas pontas da associação aí, quantas ocorrências daquele lado vão aparecer naquele relacionamento de associação. Então, nesse caso aí, como eu estou mostrando para vocês, é 1 para 1. Uma pessoa, olha só, deixa eu botar a seleção aqui. Uma pessoa possui uma conta. Multiplicidade aqui, mínimo e máximo nessa relação, para cada ponta é 1 para 1. Ok? Que é justamente o que a questão está falando. Né? Multiplicidade refere-se ao número de instâncias que uma classe pode ter, uma classe, um objeto, um atributo, ok? O número de ocorrências daquilo. E também é um conceito aplicável às associações? Sim, verdadeiro. Igualzinho ao banco de dados. Para 1 para n para n. Acho que todo mundo já deve ter estudado bem banco de dados. Né? Ok. Agora, a questão está errada por causa desse início. Olha só, um relacionamento de utilização que determina as modificações na especificação de um item é chamado de generalização. Falso. Generalização, pessoal, é o relacionamento de herança da OML. É aquele relacionamento onde um classificador é mais genérico e outro é mais especializado. Né? Esse mais especializado tem tudo que esse classificador genérico inicial tem e mais um pouco. Né? Então, por exemplo, classe pessoa é uma classe genérica da classe estudante, professor, aluno, funcionário. Todas essas outras classes que eu falei são classes mais especializadas da classe genérica pessoa. Então, para modelar o relacionamento entre essas classes, eu teria uma generalização. Esse relacionamento que a questão falou de uso, relacionamento de utilização, é a famosa dependência, né, pessoal? Se eu for aqui mais para frente, olha só. Vocês vão ver isso bem. Que relacionamento de dependência. Para quem tem um material teórico aí, quem já viu as minhas aulas presenciais já deve ter visto isso bem. Olha só. Na verdade é isso daqui. Indica que a mudança em um elemento pode causar mudanças em outro elemento. Eu até coloquei entre parênteses ali. Ó. É um relacionamento de uso.
a notação para ele é essa linha tracejada aí com a ponta aberta aqui, tá? Essa seta aberta aqui com a linha tracejada. Que é justamente isso, né, pessoal? Perfeito, olha só, a classe GUI, a classe interface gráfica ali, né? Depende, a gente sempre lê na direção da seta, tá? Da classe formulário. Isso quer dizer, pessoal, que essa classe formulário ela é usada em algum lugar dentro dessa classe GUI, aqui da esquerda. No caso, no exemplo que eu mostrei aí em Java para vocês, nesse quadro aqui embaixo, ela é utilizada nesse método desenhar. Olha lá, a classe formulário sendo passada como parâmetro. Eu chamo ali, ó, formulário F, lá dentro eu chamo f.pintar botão, pintar menu, pintar janelas e assim por diante. Agora eu pergunto, se a especificação dessa classe, né, dessa interface F, que é passada para aí dentro desses métodos, pintar botão, pintar menu, pintar janelas, mudar, pode ser que eu tenha que mudar aqui também na minha classe GUI, nesse meu método desenhar? Sim. Né? Se esses meus métodos passarem a receber parâmetros, por exemplo, e eu continuar chamando esses métodos sem parâmetro na classe GUI, obviamente não vai compilar. Né? Essas minhas classes aí não vão mais ser compatíveis. Essa minha classe GUI aí vai quebrar. Eu vou ter que refatorar ela para estar de acordo com a mudança que eu fiz na classe formulário. Isso é uma dependência. É quando a gente diz que uma classe depende da outra. E é muito mais um relacionamento de uso do que um relacionamento estrutural. Certo? E é disso, então, que a questão está falando. Um relacionamento de utilização que determine as modificações na especificação de um item que poderia afetar o outro, né? Poderia ter sido completado aí na questão. Não é generalização, pessoal. É a famosa dependência, que é aquela notação de linha tracejada com a ponta da seta aberta, ok? Então essas eram as duas questões que a gente tinha que ver essa semana, tinha para ver aqui com vocês essa semana. E como curiosidade aqui no final, deixa eu só mostrar algo que pouca gente conhece. Esse livro aqui que eu estou mostrando a vocês, para quem quiser estudar para certificação ML, é o livro oficial para vocês estudarem para a certificação ML. Tá? Depois, quem quiser, tiver interesse, me manda um e-mail, fpedrosa@gmail.com, que eu falo mais sobre esse livro. E ele está falando justamente sobre isso. Ó. Muita gente acha que multiplicidade é sinônimo de cardinalidade na OML. De fato, para concurso, até é. Eu nunca vi cobrarem numa questão a diferença entre as duas coisas. Tá? Você pode usar isso aí como sinônimo, pelo menos até hoje, tranquilamente, não tem sido cobrada essa diferença entre as duas coisas. Falei para vocês sobre multiplicidade já, tá? Muita gente confunde com cardinalidade e acaba sendo sinônimo, mas são coisas diferentes. Olha só, um elemento de multiplicidade é a definição de um intervalo de inteiros positivos para especificar cardinalidades permitidas. É isso que está falando essa frase aqui. O que quer dizer isso? Que na verdade, pessoal, esse conjunto de multiplicidade mínimos e máximos, né, de inteiros é um conjunto teórico de mínimo e máximo. Quer dizer que eu posso ter, naquela relação, por exemplo, uma pessoa com uma conta, aquele número de uma pessoa possuindo uma conta, ou uma pessoa possuindo N contas, possuindo, sei lá, 10 contas. Mas não quer dizer que quando eu começar a instanciar essas classes no meu sistema, essa multiplicidade vai ser exatamente como está daquele jeito ali. Eu vou ter um conjunto de ocorrências concreto, né, pessoal? Uma pessoa tem 3 contas, uma pessoa tem 5 contas. No meu diagrama de classes, na multiplicidade, isso não aparece. Isso só aparece o mínimo, lá no diagrama de classe só aparece o mínimo e o máximo. É um conjunto teórico de ocorrências que pode ocorrer ali. Agora, na cardinalidade não. Olha só o que fala aqui. Ó. A cardinalidade é um conjunto concreto de número de elementos dentro desse conjunto. Vai ficar fácil vocês entenderem agora. Olha. Se eu passar o slide aqui, passar a página, olha só o que é a multiplicidade. Olha só, um cliente, customer aqui, né, tem várias reservas, bookings. Tá? No caso aqui, vai ser de 0, tá aqui a multiplicidade, 0 para N. Beleza, isso é a multiplicidade. Isso aqui seria um diagrama de classes. Agora, olha só num diagrama de objetos como isso ficaria. Agora, a gente não fala mais em multiplicidade. A gente fala em cardinalidade, porque isso aqui é um conjunto concreto de ocorrências. Aqui, de fato, essa classe aqui da esquerda, esse objeto, desculpa, aqui da esquerda,
esse objeto pessoa aqui, né, esse cara chamado Kundi aqui, sei lá como é que chama isso, tem 3 reservas, olha só, 3 bookings aqui associados a ele. Então isso é cardinalidade, é um conjunto concreto de ocorrências que de fato está acontecendo ali na minha aplicação. Multiplicidade, um conjunto teórico de mínimos e máximos aí. Okay? Isso nunca foi cobrado em concurso, nem acho que vai ser cobrado. Tá? É só como curiosidade para instigar aí um pouco mais a imaginação de vocês. Okay? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa revisão semanal número 1. Espero aparecer mais vezes aqui no blog, ajudando vocês com dúvidas, com comentários, com teorias, para ajudar vocês na caminhada rumo à aprovação. Okay? Obrigado, eu sou o Fernando Pedrosa. Até a próxima.